Olá, olá, turminha. Hoje, Direito vai postar a atividade, a explicação da atividade do dia 27 e 28, tá certo? O dia 27 e 28, porque as duas estão falando de coisas um pouquinho semelhantes sobre o tempo. Não sobre ensolarado, chuvoso, nada disso, mas sobre a importância do sol para marcar, né, os horários do dia, né, para marcar essa questão do tempo. Como vocês podem ver, eu coloquei um lindo sol aí, porque nós vamos falar um pouquinho sobre o tempo. E o tempo ele é medido de várias formas, né? Nós medimos não só com o relógio, mas o calendário, né, os dias, os meses, os anos, tudo isso serve para medir o tempo. Aí tem um convite, que é um texto, por isso que fala conversando sobre o texto. Texto não é só escrevendo uma linha abaixo da outra, não. Quando a gente faz uma lista de compras, uma lista de produtos, um convite, um bilhete, né, uma receita, tudo isso são gêneros textuais, são textos, certo? E cada um serve para comunicar alguma coisa diferente. Quando você recebe um convite, você está sendo convidado para algum evento, para alguma coisa, né? Então, vocês vão ler esse convite aí sobre a festa do folclore. Ele vai falar sobre o dia, a hora, né, que vai acontecer isso. E vocês vão responder do A até a letrinha E, tá certo? Vão responder, eu quero que vocês caprichem na letra. Leia esse convite bem devagar para vocês treinarem bem a leitura, combinado? Depois, que no caso seria a aulinha de hoje, de sexta-feira, vocês fazem essa atividade de ciências naturais, uma atividade de ciência, que fala sobre observando o céu. Eu acho que todo mundo já fica olhando o céu, como as nuvens se movimentam, formando desenhos, né? Como o céu muda de cor, quando vai de manhãzinha, passando para a tarde, quando ele vai se pondo, né? Então, eu quero ler para vocês essa lenda aí, porque ela é um pouquinho difícil de entender, e aí tem direito vai explicando para vocês. Antigamente, sabe, crianças, lá no Antigo Egito, tinha um mito, uma lenda, né? Que Ra, que era chamado também de Ré, era o principal deus, o deus Sol, importantíssimo para os egípcios. Os faraós antigos, que eram os reis, diziam que eram descendentes dele. De acordo com a lenda, Ra criou o universo. O tempo começou quando seu disco solar, ele não era o Sol, disco solar se elevou pela primeira vez emergindo da escuridão. Na criação, Ra fez Shu, que é o ar, e Tefnut, que é a umidade. Eles fizeram nascer a deusa Céu e a deusa Terra, chamada de Geb. O céu era chamada de Nut. Do casamento de Nut e Geb vieram os deuses Isis e Osíris. São os nomes difíceis, né? Osíris, Sete e Neftis, que são as principais figuras da mitologia, né, antiga do Egito, certo? Os egípcios achavam que, ao amanhecer, o sol começava uma viagem no seu barco, atravessando o céu no seu barco. E, no crepúsculo, Ra velejava em direção ao outro lado do mundo. Lá ele lutava com uma serpente má chamada Apepe, que tentava impedi-lo de subir novamente. Mas toda noite Ra vencia a luta e assim toda manhã começava a viajar pelo céu e o sol voltava a surgir. Claro, gente, que isso é só uma lenda que os antigos egípcios acreditavam. Hoje nós já sabemos que o sol é uma estrela de quinta grandeza, né? Ele tem luz própria e ele serve para dar não só luz para a gente, energia, né? Energia solar, como também serve para aquecer. Se não tivesse o Sol, o nosso planeta era gelado, né? Então o Sol é muito importante, mas os egípcios não sabiam disso, né? Que a gente sabe hoje. Na proposta a seguir, nós faremos uma observação de vários momentos do dia, certo? Se você olhar o céu agora, como será que ele vai estar? Né? Ao longo do dia é possível perceber que o céu apresenta mudanças, as cores vão mudando, né? Pode variar, começa um azul clarinho,
e vai ficando um sol forte e até pode ficar cinzento, né? Quando é um dia de chuva, certo? Então, vocês podem terminar de ler esse pequeno textozinho, que é ao longo do dia. A Chinerete já fez um pouco da leitura dele, para que vocês possam descobrir mais sobre o tempo, o dia, o céu, tá certo? Bom, depois que vocês terminarem de só ler mais uma vez que Tenerede leu sobre o tempo, vocês podem responder essas perguntinhas. Como vocês podem ver aí, tem várias formas de marcar o tempo, né? E aí, vocês vão olhar esses objetos, certo? Ler esse pequeno texto e dizer se vocês conhecem esses objetos. Vocês conhecem esses objetos? Já viu algum deles? Na casa de vocês tem algum desses objetos? E aí vocês vão marcar, né? O que vocês conhecem, os que vocês já viram. Combinado?